Irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos oferece então a oportunidade de refletir, meditar, sobre a vida e a ação da igreja hoje. E principalmente a ação de Deus sobre nós. Nós temos a nossa vida, não temos? Mas temos que perceber, Deus também age sobre a nossa vida. A gente não percebe, mas Ele age. Então isso tem que ficar claro entre nós, As leituras de hoje nos mostram que nós precisamos procurar sempre semear o bem. O Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos fala da semente. Só que não é aquela parábola da boa semente. Ele vai nos falar da semente em si, Ele nos coloca aqui duas sementes. Uma semente genérica e a semente de mostarda. A semente, quando nós pegamos uma semente, olha para ela, a gente vê que ali deve ter uma vida ali dentro. E quando a gente semeia, ela se torna uma planta, Ela vai germinando e ela vai dar frutos. Isso nós já sabemos. Então, mas Jesus Cristo, Ele coloca esta plantação, essa semente como algo muito importante na nossa vida. Ele vai fazer uma comparação com o reino de Deus. O reino de Deus é como uma semente. Eu já pensei muito sobre essa questão, o reino de Deus. Eu queria perguntar para vocês aqui, o reino de Deus está aqui ou está lá na eternidade? O que vocês acham? Está aqui ou está lá? Eu já me fiz muito esse questionamento. Quando eu estudava no seminário, existia uma teologia que falava que o reino de Deus já era aqui. Mas depois eu comecei a estudar mais, pensar. Eu falei, não, o reino de Deus não está aqui. E se você lê o Evangelho, o que Jesus Cristo fala para Pilatos? O meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, eu teria mandado meus soldados, meus exércitos, ele tomaria o poder e pronto. Mas o meu reino não é daqui. Percebam? Quando eu estava na teologia da libertação, eu pensava que o reino de Deus era aqui na terra. E depois eu comecei a pensar mais, estudar mais, já vi, não é. O reino de Deus é lá de Deus. Só que nós podemos já vislumbrar o reino de Deus aqui. Podemos sim, Não que ele se faz aqui, ele vai ser lá no final de tudo, mas já podemos vislumbrá-lo aqui. E o que é o reino de Deus aqui na terra? É quando a gente pratica o amor, a justiça, a união, a paz, quando a gente se ajuda, O reino de Deus, por exemplo, ele já era uma antecipação quando você lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Não havia necessitados entre eles. Quando alguém percebia que o irmão estava passando necessidade, já logo era socorrido. Entenderam, gente? Então o reino de Deus, é claro, ele não está aqui e nunca vai acontecer aqui. Mas nós poderemos saborear uma antecipação do reino de Deus já aqui, E quando chegarmos ao reino de Deus,
aí nós poderemos vislumbrar com toda certeza. Mas então precisamos fazer isso agora. E através do quê? Da plantação, da semeadura. O que você está plantando? E aí então vem a parábola da semente. A semente é sempre boa. O que é esta semente? A semente é a palavra de Deus, né? Então nós precisamos aprender a semear essa boa semente. Eu atendo muitas pessoas e 30 anos de ministério, né? Aí vem muitas mães e chegam para mim e falam: padre, os pais também, mas como as mães estão mais perto dos seus filhos, as mães me reclamam muito: padre, eu, meu marido, nós criamos o nosso filho dentro da igreja, nós ensinamos as primeiras orações, nós colocamos na catequese, ele fez a primeira comunhão, crismou, e a gente sempre levava para a igreja. Aí depois ele cresceu, ficou jovem, foi para a escola, depois foi para a faculdade, na universidade lá. Aí começaram as pessoas falarem coisas diferentes, né? Inclusive até professores que não tinham fé, falar que igreja é coisa ultrapassada, que Deus não existe, que a igreja matou muita gente na Idade Média, que a igreja não serve para nada. E começaram a levar meu filho para outras ideias, e meu filho hoje ficou ateu. O que eu faço, padre? Quantas mães angustiadas chegam em mim e falam isso? Aí eu pergunto: você levou para a igreja? Levei. Você levou para a catequese? Fez a primeira comunhão? Sim. Crismou? Sim. Então fica tranquilo. A semente já foi plantada. A semente já foi plantada. Pode dormir à vontade. Jesus falou aqui, né, no Evangelho. Versículo 27, né? O reino de Deus é como alguém que planta e espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Então, se você, pai e mãe, plantou a semente, por mais que seu filho seja ateu agora, não acredita em Deus, fica tranquilo. Ou vai para outra igreja, fica tranquilo. Você plantou a semente. Deus vai fazer germinar. Tá bom? Esse é o seu consolo, pode ficar tranquilo. Agora, se você não plantou, né, essa semente, é por isso que os pais de hoje devem falar para os casais jovens, né? Tem muita gente casado novo agora, está voltando os casamentos, né? E vocês têm que orientar esses casais novos. Olhem, assim como no passado, faz isso hoje. Ensina os filhos a rezar. Fazer o nome do Pai, rezar Ave Maria, Pai Nosso, leva para a igreja, né? Pelo mínimo que você faça, é a semente que está sendo plantada. Por menor que seja, plante. Depois o resto Deus faz, né? Então essa parábola de Jesus aqui, ela é muito séria, né? Não fique angustiado. E ele vai fixar então o ritmo do crescimento do reino de Deus, né? O processo é lento. É que a gente quer as coisas para agora. Não. Semeie e aguarde com paciência. Você semeou na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho? Você que é empregado, você que é chefe, você que tá ajuda ali, semeie o bem. Semeie. Pronto. Espere com paciência. Vai acontecer algo que você nem imagina. Deus está prometendo isso, tá? A semente, ela é
quando ela germina, o processo é lento, mas sem a nossa participação. É Deus que está agindo. Espere em Deus, confie em Deus, né? A força vital de Deus age, garantindo o sucesso da colheita. Não se esqueça, você vai colher, né? Os frutos não dependem de que você semeou, mas depende da força da semente. Agora, se você espalha só semente ruim, né? Se você espalha ódio, briga, fofoca, desamor, você vai querer colher o quê? Então vamos colher o bem, né? Eu tenho certeza que todos que estão aqui, né? Você que está em casa nos assistindo também, eu tenho certeza que todo mundo aqui tenta espalhar o bem, né? Ninguém aqui tenta espalhar o mal, de jeito nenhum, né? Então o crescimento da nossa colheita depende agora de Deus. Confie. Agora, a segunda parábola, Jesus vai falar do grão de mostarda. O que é o grão de mostarda? É a menor de todas as sementes, mas é a maior de todas as hortaliças. Ou seja, ele vai destacar aqui o resultado da ação, né? Uma semente pequena e tão insignificante torna-se uma enorme hortaliça. E está aberta a acolher todos os pássaros. O reino de Deus é assim, né? Aberta a todas as nações. Assim, o reino de Deus é uma árvore frondosa, ampla e acolhedora. Deu para entender, gente? Então, por menor que você, por uma coisa mais simples que você faça, você pai e mãe, e você tem seus filhos casados novos, né? Então ensina em casa, ensina a rezar. Primeiro Pai, Filho, Espírito Santo. Estão ensinando isso? Está acontecendo? Ensina a Ave Maria. Ensina o caminho da igreja. Tem muita gente que não traz o filho para a igreja porque está com medo da criança fazer bagunça aqui dentro e atrapalhar. Não, deixa, melhor a criança crescer aqui dentro do que crescer lá fora no mundo, né? Nós temos que dar Deus aos nossos filhos. Vocês concordam ou não? Sim, né? Temos que dar Deus. Se nós não dermos Deus, o mundo dará outra coisa. Tá bom? Então, qual que é a nossa, depois de ter semeado, o que nos resta fazer então? Ser paciente, perseverar. Amém? Bom, antes de terminar essa homilia, eu só gostaria de dizer uma coisa para vocês. Eu estou profundamente indignado com a nossa igreja católica, viu? Profundamente. O Papa e o Dicastério para a Cultura, eles quiseram fazer um encontro com todos os comediantes do mundo. Vocês ficaram sabendo dessa notícia? Sim ou não? Quem ficou sabendo? Vocês não ficaram sabendo? O Papa reuniu essa semana com todos os representantes comediantes do mundo. Não ficaram sabendo? Não? Mas então, tudo bem. Eu achei a iniciativa maravilhosa. Eu gostei, né? Foram 200 selecionados do mundo inteiro. Eu achei pouco, né? Existe tanto comediante no mundo, né? E do mundo inteiro foram só 200. Bom, eu achei pouco. E daqui do Brasil foram 3. Agora eu queria saber, me desculpa, gente, eu queria saber quem foi o imbecil, o cretino, o idiota e o sem noção que escolheu Fábio Porchat para representar o Brasil. Eu estou indignado. E está gravando e pode colocar na internet, pode replicar, né? Eu queria saber quem foi o sem noção que indicou ele. Ele foi aquele que fez aquele alto de Natal lá, sei lá,
Netflix, que ele debochou de Jesus, debochou de Deus, debochou de Nossa Senhora, debochou de tudo. Ele é um herege, ele é um ateu. Ele devia ser excomungado, assim como a Madonna. E estava lá beijando a mão do Papa essa semana. Eu fiquei indignado, eu não gostei, fiquei triste, né? Estou inconformado. CNBB, pelo amor de Deus, com todo respeito, vocês deviam agir nessa hora, né? Vocês têm o telefone da anunciatura, vocês têm contato direto lá, vocês deviam ter barrado isso, pelo amor de Deus. Mandar um herege lá representar o Brasil. Eu fiquei com vergonha de ser católico essa semana. A nossa igreja já foi mais séria, né? Eu deixo aqui gravado a minha indignação com todo respeito que eu tenho pelo Papa, com todo o respeito que eu tenho por Roma, pela CNBB, pela nossa igreja. Mas fica aqui meu protesto. Eu não gostei, fiquei chateado e pode colocar no ar aí, eu garanto que vocês agora, para mim, eu achei muito triste. Eu acho que a CNBB deveria colocar uma nota de repúdio sobre isso. Amém?